Não, o Avaí não tem interesse em renovar com ele. O contrato vai só até dezembro e o Avaí provavelmente vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e vai ter que enxugar o orçamento e não tem interesse em renovar com o Guerreiro. Um prazer falar com vocês aí do Peru, um pessoal que eu gosto bastante, né? Acompanho o futebol peruano e o Guerreiro. Eu trouxe essa informação porque ele tá mal no Avaí, ele acertou com o Avaí no meio do ano e jogou pouco até agora no Avaí. Foram poucos jogos que ele... E ele acertou em julho. Claro. Ele acertou em julho com o Avaí, Santa Catarina, que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu deslanchar, não marcou nenhum gol até agora. Foram 4 jogos como titular e 6 como reserva, 10 jogos. Não deve renovar para o ano que vem. O Avaí não procurou ele. A informação que eu tenho é que o próprio presidente do Alianza Lima está tentando repatriar o Guerreiro. Muito provavelmente o ano que vem deve ser o último ano dele jogando futebol, porque ele vai completar 39 anos em janeiro e ele tem o desejo de voltar para o país dele. Ele ficou decepcionado com essa situação de Copa do Mundo, tudo que ele queria jogar a Copa do Mundo, mas ele é um cara que quer voltar para o país dele e quer mostrar ainda a qualidade. Pelo que eu sei, o próprio presidente do Alianza Lima está tentando negociar com o Paulo Guerreiro. Ainda não está certo, mas há o desejo do Paulo Guerreiro em voltar para o Alianza Lima e do presidente do Alianza Lima em ter o Paulo Guerreiro para o ano que vem. Y obviamente no tendría problemas el Avaí en ya cerrar el contrato, porque era un contrato de productividad, ¿no? No de cuántos goles marcaba, sino cuántos partidos y cuántos minutos jugaba, ¿no? É um contrato de produtividade e vai até o final desse ano. E o Guerreiro até agora não mostrou nada, né? Foram apenas 4 jogos como titular, nenhum gol marcado e ele ainda está com problema no joelho. Ou seja, dificilmente ele vai mostrar alguma coisa. E o Avaí está lutando para não cair para a segunda divisão. Então eu acho que o Guerreiro não vai permanecer no Avaí. O que ele quer nesse momento nos bastidores é voltar para o Peru. E para o Alianza Lima é um clube que ele tem muito carinho, porque foi o clube que revelou ele, né? Claro, claro. ¿Y esto se ha hecho de alguna manera oficial? ¿Ha declarado algo Paolo Guerrero o es especulaciones, informaciones que se manejan alrededor de Paolo? Oficialmente ele não comenta nada, ele não comentou nada, o Avaí também não fala, mas o Avaí, pelo que eu sei nos bastidores, não quer renovar com ele, porque até agora ele não mostrou nada. Ele foi contratado para tentar deixar o Avaí na primeira divisão, tentar com que o Avaí, que subiu o ano passado, permanecesse na primeira divisão. Só que isso não vem acontecendo, porque ele não está conseguindo jogar bola. O Avaí está na penúltima colocação, ele não marca gols e é um cara já com 38 anos que está machucado. Está machucado. Breno, más allá de los números y las estadísticas, ¿cómo evalúas el rendimiento de Paolo en la cancha? ¿Se le ve bien? ¿Ha perdido velocidad? ¿Es un jugador que está lejos de aquel futbolista que jugó en Corinthians, en Inter? ¿Cómo lo has visto tú en la cancha? Eu vejo, no Internacional ele estava muito bem. Só que depois, com os problemas que ele teve no Internacional, principalmente de contusão, aí ele não conseguiu jogar mais futebol. Hoje ele não está bem, fisicamente ele não está bem, tá lento e está com dificuldade de jogar, porque a gente sabe que o Guerreiro, quando ele está bem fisicamente, ele marca gols. E hoje ele não está bem, ele ficou muito tempo parado, né? E isso atrapalhou bastante. Esse tempo que ele ficou parado, que ele não jogou no Internacional, então isso atrapalhou bastante. Fisicamente ele está mal, por isso ele não está conseguindo marcar gols, e eu acho muito difícil esse ano ele se recuperar. Vai precisar de uma boa pré-temporada para, quem sabe, no ano que vem voltar a mostrar o futebol que ele tinha.
Claro, ¿tú crees que con una buena pretemporada, con el resto de un plantel, ahí podría recuperar mucho más el estado atlético, ¿no? Exatamente, o Guerreiro, ele é um cara que precisa, né? Ele ficou praticamente aí 9 meses parado e agora ele precisa de uma pré-temporada para não ter esses problemas que ele teve no meio dessa temporada, essa contusão, não consegue jogar, tá mal fisicamente. Então é muito difícil um cara com a idade do Guerreiro, com a qualidade que ele tem, se ele não tiver bem fisicamente, não tiver uma pré-temporada, a gente sabe que vai ser difícil. Y el Avaí no está interesado en renovarle el contrato viendo lo que ocurrió hasta ahora, ¿no? Não, o Avaí não tem interesse em renovar com ele. O contrato vai só até dezembro e o Avaí provavelmente vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e vai ter que enxugar o orçamento e não tem interesse em renovar com o Guerreiro. Ok, bueno. Ya. Todo muy difícil para Paolo, Jan. No, todo muy complicado. Ahora, en el tema del rendimiento de Guerrero en su carrera, tanto en Corinthians, Flamengo, Inter, ¿cuánto puntaje le pones a Guerrero? ¿Le faltó por ahí ganar la Libertadores? Bueno, en la Copa de Brasil, el Brasileirao, bueno, se va de Corinthians a Flamengo a mitad de temporada. ¿Cómo catalogas tú la trayectoria de Guerrero en Brasil? A história do Guerreiro aqui no Brasil é muito bonita, né? Porque ele é um cara que conquistou a torcida do Corinthians e antes dele conquistar esse Mundial, ele era visto ainda como um cara de desconfiança. A torcida no Brasil tinha uma desconfiança. Depois que ele conquistou o Mundial, ele provou que ele poderia jogar e jogar bem, como ele fez no Corinthians. Ó, foram 126 jogos no Corinthians e 52 gols, sendo que esse título mundial que ele deu para o Corinthians ficou marcado na história. Até o Corinthians fez recentemente uma camisa em homenagem a esse título mundial e ele é marcado até hoje. Depois no Flamengo ele foi muito bem também, nos dois clubes de maior torcida do Brasil ele jogou muito bem, porque no Flamengo de 2015 a 2018 ele marcou 115 gols em 43 jogos. No Inter, ele só não foi tão bem assim por conta dos problemas que ele teve, né? Foram 73 jogos, 32 gols, e a gente sabe, né, aqueles problemas que ele teve no Internacional de efeito suspensivo, de suspensão, isso atrapalhou bastante até a cabeça dele, porque eu acho que no Internacional ele teria jogado muito mais se não fosse esse problema de suspensão de doping. Claro, vamos a ver si Alianza se anima en la contratación porque no es un jugador barato, ¿no? O Guerreiro é um jogador caro, né? A gente sabe, e ele mesmo em final de carreira, eu acho que ele pode ser importante se ele estiver bem fisicamente. Ahora, con el tema de la Copa del Mundo que cada vez está más cerca, es candidato a Brasil, tú también lo pones como candidato. ¿Estás preocupado porque no hay de repente un 9 tipo Romario, tipo Ronaldo, o laterales tipo Roberto Carlos, Cafú o Dani Alves? ¿Hay preocupación en ti o estás tranquilo con lo que tiene Tite? Eu acho que a preocupação é mais o lateral direito, que o Tite ainda não arrumou para a Copa do Mundo. Até o Daniel Alves está treinando no Barcelona, que ele quer ser chamado, mas ele não vive uma grande fase. Agora, no ataque, o Tite arrumou boas opções. O Gabriel Jesus no Arsenal vem jogando bem, o Richarlison vem jogando bem também. Existe a dúvida aí se o Firmino vai. Eu acho que o Firmino não vai, apesar de que ele está em grande fase também no Liverpool. E aqueles meninos do ataque apareceram muito bem, né? O Rodrigo está muito bem no Real Madrid, o Vinícius Júnior está muito bem no Real Madrid também, o Rafinha está bem no Barcelona. São opções que apareceram para o Tite. O próprio Antony, que agora está jogando no Manchester United, são opções para ele mudar o jogo, para mexer com o time no segundo tempo. Então eu acho que de uns tempos para cá, de um ano para cá, essas opções que o Tite ganhou são boas, e eu acho que tanto o Tite quanto o povo brasileiro ficaram mais confiantes na possibilidade de conquistar o título. Porque depois que acabar a Copa, o Tite já disse que sai.
Sí, claro, el tema acá discutíamos, ¿no? El tema el artillero, pues, o sea, el Adriano en su momento de Copa América, Confederaciones, el Romario, campeón del mundo, el Ronaldo también, campeón del mundo 2002 como goleador, ese artillero, ¿no? Falta ese 9, o considero que crees que se la va a arreglar con los delanteros por fuera que tiene, ¿no? Ahorita, Tite. Eu acho que falta um grande jogador, como você disse. É difícil o Brasil achar novamente um Romário, um Ronaldo, o próprio Rivaldo, né? Um artilheiro como o Adriano Imperador. Mas o Neymar, ele vem fazendo essa função até de jogar como referência lá na frente, marcar gols, e vai ser depositada todas as fichas no Neymar, para ele ser o cara da seleção brasileira e para que ele possa marcar os gols que nas últimas Copas do Mundo, em 2014 e 2018, ele deixou a desejar. Então essa função de artilheiro e do cara do time vai ser depositada no Neymar e eu acho que um pouco no Richarlison e no Gabriel Jesus, que são os dois centroavantes que o Tite vai poder trabalhar lá na frente. ¿Y tú crees que Roberto Firmino tiene posibilidades de ser el atacante centro de Brasil? Se le vio muy bien até ayer, tem, ¿no? Eu acho que até tem essa possibilidade, mas o Firmino está disputando uma vaga aí junto com o Gabriel Jesus, porque na última convocação o Gabriel Jesus não foi convocado, o Firmino foi. O Firmino está bem no Liverpool, está marcando gols, a gente tem visto aí em jogos importantes, até pode ser o cara, mas hoje o Gabriel Jesus para o Tite é mais importante. Ok, de acuerdo, Breno. Bueno, gracias por la comunicación y no es bueno el concepto futbolístico que acabas de dar sobre Paolo Guerrero. Acá vemos algunos partidos de la Bahía, pero tú que estás en el lugar de los hechos, nos dices que es un futbolista que le ha costado recuperarse después de la lesión, se le ve lento, no está bien físicamente y eso lo reflejan los números. Apenas 4 partidos de titular, 0 goles, 427 minutos. No acertó a Bahía en esa contratación. Infelizmente, né? Infelizmente o Avaí não deu certo com o Guerreiro. Era para ser o cara do time, mas infelizmente não deu e eu acho que não vai dar até dezembro. Breno, y para ti, hoy, ¿cuál es el 11 de Brasil? Eu não entendi a pergunta. No, escalação de Brasil. De Brasil, para ti. A seleção brasileira Sim. hoje, eu acho que ela uma possível escalação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Alisson é o goleiro titular, eu acho que disso não vai fugir. A seleção brasileira tá bem de goleiros, né? Mas eu acho que o Alisson é o cara do time. Na lateral direita, tem várias possibilidades aí. Tem o Éder Militão, tem o próprio Daniel Alves, mas eu acho que o Éder Militão é um cara que vem bem no time, vem como possibilidade. O Thiago Silva e o Marquinhos são os dois zagueiros que o Tite gosta e são os dois zagueiros que devem ser titulares. O Casimiro, nesse meio campo, é um cara que também vem ganhando cada vez mais espaço e é um dos principais jogadores da seleção brasileira, então eu acho que o Casimiro está confirmado nesse meio campo. Na lateral esquerda ele ganhou um problema porque o Guilherme Arana se machucou, então eu ainda não sei quem ele vai colocar. Na direita tem o próprio Danilo para colocar, mas na esquerda tem várias opções como o Alex Telles, tem outras opções que ele está estudando ainda, não está fechado. O Lucas Paquetá no meio campo, esse sim, ganhou a condição de titular como um segundo volante. O Rafinha, eu acho que cada vez mais vem ganhando essa condição também. Lá na frente, o Neymar e o Richarlison, eu acho que eles estão garantidos também, são jogadores muito importantes do Tite. A gente não sabe se ele vai colocar o Gabriel Jesus, se ele vai colocar o Vinícius Júnior. Hoje eu, por exemplo, colocaria o Vinícius Júnior para jogar lá na frente. No meio campo tem o Everton Ribeiro, que é uma outra opção. O próprio Pedro do Flamengo vem figurando como opção. E eu acho que essas são as dúvidas, né? O Tite ainda não definiu lateral esquerda, lateral direita
E o meio-campo ele ainda não definiu quem que vai ser aí o meia para ajudar o Neymar, para ajudar o Richarlison e mais um atacante que ele vai colocar. Ahora, conociendo a Tite, a la hora de enfrentar a selecciones grandes, poderosas, ¿tú crees que va a salir en un plan defensivo a esperar, a aguantar o a contrarrestar a selecciones como Francia, Holanda, Alemania? ¿O tú crees que va a salir a jugar de igual a igual o al ataque? O Tite ele é mais preocupado com a parte tática e o povo brasileiro gosta da seleção mais ofensiva como era antigamente. Mas como vocês bem disseram, a seleção brasileira hoje não tem craques lá na frente com nome como Ronaldo, como Rivaldo, como Romário para decidir jogo. Eu acho que o Tite vai se preocupar mais com a parte tática e primeiro ele vai se preocupar em defender, depois ele vai se preocupar em atacar. Foi um erro dele até em 2018 e o Brasil perdeu gols contra a Bélgica, mas eu acho que ele vai se preocupar primeiro em defender, depois em atacar mais com a parte tática. Ele é mais preocupado com marcação do que com ofensividade. Se ele mudar, eu espero que ele mude, mas eu acho que ele não vai mudar para tentar ganhar a Copa do Mundo. Ok. Listo, Breno. Muchas gracias. Boas tardes. Muito obrigado, viu? Um prazer participar com vocês. Um abraço para todo mundo aí do Peru. Estou à disposição quando precisarem.